de hoje falaremos de futebol e futsal. Conheça a trajetória desses dois esportes aí que encantam o Brasil. Objetivos da aula é conhecer a história e origem do futebol, entender a diferença entre futebol e futsal, saber mais sobre o futebol feminino. Quantos já não ouviram aí aquela clássica expressão de que o Brasil é o país do futebol? Todos sabemos que o esporte é uma paixão nacional, certo? Mas a sua origem vem muito antes do descobrimento do Brasil e é atribuída a diversos povos. Nesta aula vamos aí viajar bastante no tempo para relembrar a história do esporte que faz a cabeça, ou melhor, os pés de tanta gente, certo? Além disso, conheceremos um pouco sobre o surgimento do futsal, a diferença entre as duas modalidades e mostrar que futebol também é coisa de menina. Vamos começar. História do futebol. Origem: Epísqueros, Tissuchu, Arparto e Quemare. É possível imaginar o que todas as palavras têm em comum? A resposta é a origem do futebol. Ela é atribuída a diversos povos. Uma das mais antigas talvez seja o Epísqueros, praticado na Grécia a partir de 800 a.C., em um campo retangular com times de até 15 jogadores. A bola era feita de bexiga de vaca, que além de ar, levava também um pouco de areia em seu interior, ou seja, dentro da bola. Alguns séculos mais tarde, em 146 a.C., os romanos invadiram a Grécia, aprenderam o jogo e fizeram algumas adaptações, criando o Arpartum. Já no Oriente, o Tissuchu, né, jogado na China pelo menos desde o século III a.C., fazia parte do treinamento militar e era popular até entre a realeza. Cerca de 500 anos mais tarde surgiu o Kemari, no Japão, que significa literalmente pontapear a bola. O fato é que o futebol, como conhecemos, foi criado pelos ingleses, certo? O berço do futebol. A Inglaterra é considerada o berço do futebol. Durante o século XIX, o esporte era praticado junto com o rugby, essencialmente nas escolas inglesas. Não demorou para que deixasse de ser uma prática apenas educacional, tornando-se o esporte mais popular do país e com grande apelo para os trabalhadores. Em 1863 foi fundada a Football Association, estabelecendo regras comuns ao futebol, definindo o número de jogadores em campo, bem como o que era ou não proibido. A primeira partida internacional ocorreu em 1872 entre ingleses e escoceses, disputada em um campo de cricket. As equipes empataram em 0-0. Já ouviu falar aí de Charles Miller? Ele é conhecido como o pai do futebol brasileiro. Nascido em São Paulo, filho de um escocês e de uma brasileira de origem inglesa, ele viajou para a Inglaterra aos 9 anos de idade para estudar. Lá aprendeu a jogar futebol, rugby e cricket. Quando retornou para o Brasil, em 1894, trouxe uma bola, um par de chuteiras e um conjunto de regras na mala. O primeiro jogo foi realizado em 14 de abril de 1895 entre funcionários da Companhia de Gás e Companhia Ferroviária São Paulo Railway. A profissionalização do esporte começou em 1916, quando foi criada a Confederação Brasileira de Desporto. No mesmo ano, a entidade se filiou à Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, à FIFA, Federação Internacional de Futebol. Há quem diga que a bola já corria em terras tupiniquins, mesmo antes de Charles Miller. Em 1878, 10 anos antes de abolir a escravatura no Brasil, a princesa Isabel autorizou a realização da primeira exibição de um esporte que era novidade no país. Havia aí aportado no Rio de Janeiro uma embarcação
britânica, Crimeia, que na sua folga os marinheiros desceram do barco e buscaram nos arredores da Praia da Glória uma espécie de campo para que pudesse realizar a brincadeira. O campo escolhido ficava exatamente à frente do palácio da princesa. Foi preciso que ela pessoalmente permitisse a pelada. Para refletir, é possível separar a questão racial da história do futebol. No começo, apenas brancos podiam praticar o esporte no Brasil. Uma das passagens mais marcantes dessa fase foi quando o jogador Carlos Alberto, do Fluminense, em 1914, cobriu o corpo com um pó de arroz para disfarçar a cor de sua pele. Assim surgiu o apelido do clube. O futebol foi ficando cada vez mais popular nos anos de 1920, quando alguns clubes aceitaram que jogadores da classe média ou baixa, inclusive negros, atuassem pelos seus times. Saiba mais, em 1950 e 2014, esses 2 anos ficaram gravados na história do Brasil. A Copa do Mundo de 1950 foi a primeira desde a Segunda Guerra Mundial, encerrada 5 anos antes. Até hoje, o termo aí Maracanazo é lembrado pela amarga derrota do Brasil para o Uruguai na final do evento no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. 64 anos depois, em 2014, o Brasil sediou novamente o torneio com o slogan A Copa das Copas. Curiosidades em números. O time com maior torcida do mundo é o Flamengo, com mais de 33 milhões de torcedores. Na Inglaterra, aproximadamente 40 mil clubes de futebol. O Manchester United é o time aí mais rico, valendo 3 bilhões de euros. O maior público de futebol foi registrado no Maracanã em 1950, na final da Copa do Mundo entre Brasil e Uruguai, com quase 200 mil pessoas. Muita gente, mas o Brasil perdeu nesse jogo. Futebol, futsal. Futsal, o início. A versão mais conhecida sobre o surgimento do futsal, o futebol de salão, conta que ele começou na década de 30 no Uruguai. Após sediar e conquistar a primeira edição da Copa do Mundo em 1930, os uruguaios viviam em uma lua de mel com o esporte. Como as crianças não tinham aí onde praticar, começaram a jogar futebol nas quadras de basquete. O professor de Educação Física, Juan Carlos Seriani, decidiu elaborar regras para a prática esportiva. Desta forma, usou o regulamento de outros esportes, como o handebol e basquete. Em 1989, a FIFA assumiu a modalidade e, no mesmo ano, o futebol de salão, popular na América do Sul, e o futebol de 5, praticado na Europa, uniram-se e ganharam o nome de futsal. Apesar de serem aí da mesma família, o futsal e o futebol de campo têm regras bem diferentes. Dica: as equipes de futsal são formadas por 5 jogadores, sendo que um goleiro e 7 jogadores no máximo como reservas. O futsal é praticado em quadra retangular de piso rígido com medidas que variam aí de acordo com a categoria. Os jogos da categoria adulta ocorrem em 40 minutos, 2 tempos de 20. Atenção, impedimento. Ao contrário do futebol, o futsal não conta com essa regra. Saída lateral. No futebol, o arremesso lateral é cobrado com as mãos. No futsal, quando a bola sai pela lateral, ela é colocada em jogo com os pés. Substituições. No futebol existe aí um limite de 3 substituições e o jogador substituído não pode mais voltar ao campo da mesma partida. O futsal permite aí substituições ilimitadas e o jogador substituído pode voltar a jogar novamente na mesma partida. Nós sabemos que na pandemia aumentou esse número de substituições no futebol, certo? Vocês conhecem os jogadores acima? Em comum, os dois fizeram história no futsal e no futebol brasileiro, respectivamente. Vamos lembrar suas trajetórias? Falcão, 2 títulos mundiais em 2018, 2008 e 2012, 2 bolas de ouro como melhor
da FIFA 2004 e 2008, 4 prêmios de melhor do mundo do Águila Futsal 2004, 2006, 2011 e 2012. Ele é considerado o rei do futebol, já sabe aí de quem estamos falando, né? De Pelé, certo? Descoberto aí aos 11 anos pelo jogador Valdemar de Brito, Pelé foi apresentado à Vila Belmiro no dia 8 de agosto de 1956, quando começou a sua carreira no Santos Futebol Clube. Sua consagração veio na Copa do Mundo da Suécia de 1958, quando o Brasil foi pela primeira vez campeão mundial. Pelé marcou 6 gols nessa edição. O rei do futebol participou de 115 partidas pela seleção brasileira, 92 oficiais marcando 103 gols, certo? Mulheres em campo. O futebol feminino é marcado por uma trajetória de luta. O nome importante e lendário dessa história foi Nete Honeyball, uma ativista aí dos direitos da mulher. Em 1895, ela liderou o British Ladies Football Club ao lado da aristocrata Lady Florence, que aceitou presidir e financiar o clube. No começo, o Football Association, entidade que controla o esporte na Inglaterra, não reconheceu o futebol feminino, mas depois da Copa do Mundo de 1966, o interesse cresceu tanto que a entidade decidiu voltar atrás e em 1969 criou o ramo feminino da associação. Em 1971, a União das Federações Europeias de Futebol instruiu seus parceiros a coordenar e promoveu o futebol feminino na Europa. A seleção de futebol feminina dos Estados Unidos é uma das principais potências mundiais do esporte. Ela já venceu 3 vezes a Copa do Mundo de Futebol Feminino, 6 vezes a Copa Ouro Feminina, foi 4 vezes campeã olímpica e 1 vez campeã dos Jogos Pan-Americanos. É a única seleção feminina do mundo até hoje a estar sempre entre as 3 melhores aí colocadas em todas as edições do Mundial Feminino e dos Jogos Olímpicos. No ranking da FIFA, fica atrás apenas da seleção alemã por 3 pontos. O Brasil está em 9º lugar com 1.961 pontos. Certo, galerinha?